de volta agora com a nossa série de entrevistas com os principais candidatos a prefeito do Rio. A ordem foi definida por sorteio com a participação dos representantes dos partidos. E pela ordem, nosso segundo entrevistado hoje é o prefeito Eduardo Paes, do PMDB, candidato à reeleição pela coligação Somos o Rio. Edmilson Ávila também participa aqui da nossa entrevista. Prefeito, vamos chamá-lo de candidato. Obrigada pela presença. Nosso tempo de entrevista é de 12 minutos, com tolerância de 30 segundos e começa a contar já a partir de agora. Vamos lá, vamos começar falando do grande desafio que é a saúde. Hoje, sem dúvida, de longe, a maior reclamação dos cariocas. Sempre que só toca nesse assunto, lembra muito do trabalho das clínicas da família. Mas eu queria lembrar algumas promessas que não foram cumpridas e que não estamos falando aí da saúde básica. Por exemplo, o senhor prometeu na campanha passada construir 40 UPAs. Só construiu 13, um terço. Também não foi cumprida a meta de redução do tempo de espera nas emergências dos hospitais. As reformas do Miguel Couto e do Paulino Werneck na ilha também ficaram atrasadas. O senhor reconhece que ficou devendo nessa área da saúde? Olha, eu não diria devendo, né? Eu acho que a saúde nós investimos muito, dobramos o orçamento na saúde, aumentamos em 10 vezes a atenção básica, né? E buscamos priorizar totalmente. Agora, a saúde do Rio, é sempre bom lembrar, a gente pegou com intervenção federal, né? Então, nós avançamos muito, né? Nós, hoje na cidade, tem um total de 36 UPAs funcionando. Né? Então, você tem as UPAs do município e as UPAs do Estado. Quer dizer, eu não poderia fazer mais UPAs, já que o Estado já tinha construído UPAs. Os centros de emergência regional, que a gente fez no Miguel Couto, no Souza Aguiar, no Pedro II e agora no Lourenço Jorge, eles cumprem com um papel muito parecido com o das UPAs. Né? Agora, eu sei, né, bem que falta muito para a gente avançar. Tanto que o meu compromisso é dobrar o número de clínica da família. Pois é, mas com relação às UPAs, o senhor não fala, inclusive, nada nessa campanha agora. Na campanha passada, o senhor prometeu 40, só fez 13. O senhor vai abandonar esse projeto das UPAs? Não. Vai ficar só com o governo do Estado agora, é isso? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, a UPA, qual é o critério da UPA? Pelo Ministério da Saúde. É uma UPA para cada 250 mil habitantes. Então, nós já temos na cidade o número de UPAs necessárias. Então, não precisa fazer mais UPA. Agora, manter as UPAs que tem bem, botar médico, por isso a gente contrata mais médico. E com relação às filas nos hospitais, aos sofrimentos de tantos pacientes, nos hospitais a situação é muito crítica. Olha, Ana Paula, eu não tenho dúvida disso. Né? É a área que eu mais me dedico, eu sei que é a área que precisa fazer mais coisa, foi a área que a gente mais investiu, foi a área que a gente mais avançou, mas falta muito. Né? A gente construiu 5 hospitais novos, o Pedro II virou um hospital municipal, o Centro de Emergência Regional aqui do Miguel Couto, o Centro de Emergência, o Hospital Paulino Werneck na ilha, que nós vamos inaugurar agora, o Hospital da Mulher em Bangu, a nova maternidade. O senhor está falando muito dos hospitais, do que o senhor fez. Vamos falar também do controle de frequência dos médicos. A Prefeitura adota um sistema antiquado aí de controle de frequência. Nós consultamos alguns médicos que disseram para a gente o seguinte, que é comum o médico assinar a frequência do mês inteirinho. Numa reportagem, numa série de reportagens aqui do RJ, nós mostramos que uma pediatra da Prefeitura estava dando expediente numa clínica particular em Bangu, quando deveria estar aqui no Hospital Miguel Couto. Por que esse problema não foi resolvido, se essa é a grande reclamação da população, a falta dos médicos lá, no ponto de trabalho? Olha, são áreas que a gente tem que avançar. Né? Nas clínicas da família, nós já temos um sistema que a gente consegue acompanhar quantos são os médicos que estão lá. Nos médicos contratados por sistemas anteriores é mais difícil fazer esse controle. Mas são coisas que a gente tem que avançar e a gente vai continuar avançando nisso. E por que não se adota um sistema eficiente? Você tem muitas vezes contestação das corporações. Né? Então, por exemplo, numa conversa com o Sindicato dos Médicos, quando eu trouxe a possibilidade de fazer aquela reconhecimento digital da presença, o ponto digital, o presidente do sindicato me disse isso é invasão de privacidade. Quer dizer, então você tem um conjunto de dificuldades, mas a gente está buscando cada vez mais acertar na gestão dos hospitais do município. Eu digo o seguinte, a gente não está no estágio dela, até porque a Prefeitura do Rio segura toda a região metropolitana. Né? A gente sabe que cada dia que a gente inaugura um hospital aqui, tem um hospital fechando na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente vê ali abaixo, tem um hospital da Prefeitura e vê ambulâncias chegando de outros municípios. Vê os italianos. Eu não estou querendo culpar os outros municípios, acho que a gente tem um longo caminho a percorrer ainda. E eu quero afirmar aqui que essa foi minha prioridade no primeiro mandato, e será uma oportunidade se eu for eleito prefeito dessa cidade. Candidato, vamos mudar agora um pouco de assunto, falar de política. O país vem acompanhando o julgamento do Mensalão, já temos aí 10 réus condenados. No entanto, um de seus principais aliados, o ex-presidente Lula, disse recentemente em entrevista ao New York Times que o Mensalão não existiu. O senhor concorda com ele? O Mensalão, na sua opinião, existiu ou não? Olha, o Mensalão foi um processo que eu participei muito ativamente em 2005, 2006 como deputado, cumprindo com a minha obrigação.
Né? Quem vai dizer agora se o mensalão existiu ou não é a Justiça, é o Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor foi subrelator da CPI dos Correios e, na época, o senhor tinha convicção de que o mensalão existiu. Inclusive, chamou o presidente Lula de chefe de quadrilha, de psicótico. Por que o senhor mudou suas convicções? Olha, o presidente Lula não foi incluído no relatório que eu fui subrelator. Né? Então, não se encontrou nenhuma prova contra o presidente Lula. Em relação ao presidente Lula, Ana Paula, o que eu posso dizer é que quando eu virei prefeito do Rio, eu tive dele muita parceria. Ele ajudou muito a cidade. Qual é a sua convicção pessoal com relação a esse caso? No que o senhor acredita? O mensalão existiu? Não existiu? Não há dúvida que houve. Imagina o relatório, eu escrevi aquele relatório. Né? O que eu estou dizendo é que você não tem sabendo do presidente Lula. E em relação ao presidente Lula, que eu posso dizer isso, ele foi um fantástico parceiro do Rio de Janeiro. Ajudou muito a Prefeitura do Rio, ajudou muito a gente a fazer todos os investimentos que a gente está fazendo. Então eu tenho a honra de ter o apoio do presidente Lula. Mas o senhor mudou, então, a sua convicção e se aliou ao PT depois. O senhor não se sente desconfortável com isso? O PT é um partido de 2 milhões de filiados. Né? Então você tem pessoas que cometeram delitos e elas estão sendo julgadas. Agora eu não posso culpar o partido inteiro. Meu vice-prefeito Adilson Pires foi meu líder no governo durante esses últimos 4 anos e é um quadro qualificadíssimo, um homem de história fantástica na vida pública. O meu secretário de Habitação, Jorge Bittar, deputado federal. Então o Partido dos Trabalhadores é muito maior do que alguns que cometeram eventualmente algum delito que o Supremo está julgando agora. Então eu não mudei de opinião. Eu tenho aliança com o Partido dos Trabalhadores e tenho o vice, o Adilson Pires, que é um belo quadro político. Candidato, vamos falar sobre favelas agora. O senhor tem dito que conseguiu reduzir a área total aí ocupada por favelas. O senhor até promete até 2016 aí uma redução de 5%. Mas o que nossas equipes têm visto nas comunidades é que o crescimento agora é vertical e até descontrolado. Na semana passada, nós noticiamos aqui um prédio lá na comunidade Rio das Pedras que ameaçava desabar. Adianta o senhor diminuir a área total, sendo que as favelas estão crescendo para cima? Olha, essa é uma tarefa difícil. Né? O Rio, durante muito tempo, só teve expansão, prejudicando os próprios moradores das comunidades. Inclusive, muitas vezes, em área de risco. Então, o levantamento se fazia uma vez a cada 4 anos, a gente passou a fazer a cada 6 meses. Nós reduzimos essa ocupação horizontal porque o levantamento aerofotogramétrico é mais fácil. Essa é a questão. Exato. O levantamento é aéreo, não dá para saber se a favela está crescendo na mesma proporção. É isso. O difícil é o crescimento vertical. Para isso, nós temos um sistema de controle, né, em que a Secretaria de Ordem Pública, a Secretaria de Urbanismo, agem toda vez denunciado. Por exemplo, você tem um conjunto de operações noticiadas aqui também na RJTV. Então, as favelas podem ter crescido mais? Não. Olha, os levantamentos oficiais mostram que não. Né? A gente faz, o IPP, o Instituto Pereira Passos, acompanha isso, tem relatórios e mostram que não, mostram que a gente conseguiu reduzir. Agora é óbvio que o crescimento vertical é muito mais difícil, depende muito mais de denúncia, de problemas que são apontados. O que eu posso dizer é o seguinte, Edmilson, a prefeitura hoje, ela não fica mais parada quando há uma irregularidade, ela vai combater essa irregularidade. Né? O que acontecia no passado. Então, nós estamos urbanizando as favelas do Rio. Morar carioca traz a dignidade para os moradores de favela. Agora, também não crescer é fundamental até para que essa urbanização valha. Candidato, vamos falar agora de obras importantes para o Rio. Temos um problema aí na obra para as Olimpíadas, que é o campo de golfe. O senhor chegou a anunciar, fez vários anúncios da construção do campo de golfe no terreno da Barra da Tijuca, que seria feito por uma empresa particular que, em troca, teria o direito de construir acima do gabarito ali naquele local. Só que depois apareceu outra empresa dizendo que era dona do terreno. Enfim, o caso foi parar na Justiça. A gente pode dizer aí que o senhor errou ao anunciar a construção do campo de golfe porque não havia uma segurança jurídica aí nesse caso? Não, mas não teve problema nenhum. Essa operação está completamente fechada. Tem uma empresa que contesta a propriedade. Ali na Barra sempre aparece um chinês, um japonês, um italiano, um libanês para dizer que é dono da Barra. Né? Ali a prefeitura reconhece a propriedade que tem ali e você não deu benefício para proprietário A ou B. Você muda o parâmetro urbanístico, né? Se aumentar o que a gente chama de ATE. ATE é a possibilidade de construir. Né? Então você dá o parâmetro urbanístico para aquela área específica. Isso está concedido para aquela área. Mas, candidato, se está tudo certo então, nesse acordo, por que a própria Procuradoria-Geral do município foi no mandado de busca e apreensão até o seu gabinete, não encontrou esse contrato e depois deu um parecer dizendo que não existe esse contrato para a construção de uma obra que é uma promessa para o Comitê Olímpico? Repito, porque não tem contrato. Né? É um ato do prefeito que muda o parâmetro urbanístico. Portanto, não é um contrato entre a prefeitura e fulano ou beltrano, como tenta fazer. Aquela área, se a pessoa fizer o campo de golfe, ela tem um parâmetro urbanístico diferente. Mas isso não tem que estar em contrato? Não, é uma obra importante. Mas não precisa estar em contrato. Isso é uma premissa de parâmetro urbanístico. Não tem que ter contrato. Por isso que não existe contrato, nem existirá. O que existe é uma coisa muito transparente. A imprensa foi informada. Olha, nós temos aqui uma ocupação assim, vai se dar uma ocupação um pouco mais alta, mantendo-se a TE,
que aí isso significa um benefício, em vez do governo ficar gastando dinheiro de ISS e IPTU, fazendo campo de golfe, né, aquela valorização imobiliária paga essa conta. Aliás, nas Olimpíadas do Rio, ao contrário de Londres, a vila de atletas toda foi construída com dinheiro Vamos falar público. um pouquinho de transporte agora, candidato? Vamos, claro. Vamos lá. Quem tem o poder de regulamentar o serviço de mototaxistas é o prefeito, o senhor. Milhares de pessoas usam esse serviço todos os dias nas comunidades. Nos últimos 4 anos, o senhor deixou essa questão de lado. O resultado hoje é que esse serviço é feito com pessoas sem capacete, sem habilitação, motos ruins, é muito inseguro. Agora, se reeleito, o senhor vai regulamentar ou vai acabar com esse serviço? Olha, deixa eu começar aqui por um começo, quer dizer, porque você tem vários sistemas na cidade. Eu dediquei muito, e essa era a área mais desorganizada. Eu diria que saúde e transporte eram as piores áreas da prefeitura, somado com a aprovação automática. Mas a área de transporte, sem controle nenhum. Então, nós fomos para onde primeiro? Para os ônibus, que é o que transporta mais gente. Fizemos uma licitação, implantamos bilhete único, implantamos BRS, implantamos BRT. Né? Temos o dilema das vans, né? Que foi uma tarefa difícil que até hoje a gente não conseguiu ainda regulamentar. Né? Começamos com táxi Boa Praça. Então a gente meio que hierarquizou aqueles meios de transporte que mais gente carregava. Quer dizer, então o mototáxi tem que ser regulamentado, iremos regulamentar. Como que vai ser? Olha, isso está se definindo pela Secretaria de Transportes. A ideia é que você estabeleça, tem uma lei federal que estabelece isso, a gente define que medidas de segurança têm que ser tomadas e uma quantidade máxima de mototáxis que podem ter. A gente imagina sempre muito dentro das comunidades, eles servem de transporte dentro das comunidades da cidade, mas ainda não está definida essa regulamentação, que eu posso dizer que a gente vai regulamentar. Candidato. São tarefas da vida inteira no Rio. É que estamos aqui no minuto final da nossa entrevista. Tem uma pergunta importante que é o seguinte. Na coligação que apoia o senhor, há vários candidatos ligados a milicianos. O senhor diz que combate as milícias, mas, no entanto, por que o senhor não exigiu dos partidos da sua base aliada uma providência para negar o registro da candidatura dessas pessoas sabidamente ligadas a milicianos? Olha, eu posso responder pelo meu partido, né? Enfim, e o meu partido não tem nenhum candidato miliciano. Quer dizer, a gente tem uma aliança... Você não pode romper com a coligação, então, com os demais partidos ou pressionar, exigir uma punição a esses milicianos? Esse é o filtro dos partidos, né? Os partidos políticos, eles têm que ser cobrados pela sociedade. Né? Então, você tem 1.300 candidatos da nossa aliança. São 20 partidos da nossa aliança. Como já foi em 2008, a gente governou com muita gente técnica, muita gente preparada. Portanto, eu tenho horror a miliciano. Acho que o miliciano tem que estar preso. Né? Se tem um candidato ligado a miliciano, que se prenda esse candidato, mande ele para casa e que não se dê a ele o direito de sequer disputar a eleição. É assim que eu vejo. Ok, candidato Eduardo Paes, prefeito e candidato à reeleição. Obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer. Aqui na RJ Primeira Edição. Até mais, Edmilson. Amanhã nosso entrevistado será Marcelo Freixo, do PSOL. E depois do intervalo.